Pauta, destacando aqui um novo ataque dos sionistas contra o Partido da Causa Operária. Porque matéria, inclusive, hoje divulgada com muita alegria, né, no jornal O Globo, porque a direita adora divulgar quando o PCO é atacado, né, quando a venal, né, e arbitrária justiça se insurge contra o partido, né, que é o maior defensor do povo palestino contra o massacre e defensor também da sua luta, né, porque não basta, nós não somos um partido de viúvas, nós não somos um partido, nós não somos um agrupamento assistencialista para fazer caridade, nós somos um partido que quer apoiar aqueles que lutam pela sua emancipação, como é o caso do povo palestino, né? Por isso a gente defende o Hamas, todos aqueles que pegam em armas, né, pela libertação do povo palestino diante do massacre, do genocídio, né, que o povo palestino sofre nas mãos do Estado sionista de Israel. Bom, então o Arnaldo Jardim, né, importante, assinou matéria destacando que o PCO vai responder a inquérito no Rio. Qual foi o crime que o PCO cometeu, né? Segundo a matéria, o promotor Marcel Guedes, do Ministério Público do Rio de Janeiro, repassou à Delegacia do Rio de Janeiro, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Manja, o PCO, então, teria atentado, né, teria cometido um crime racial e um delito de intolerância. Vamos ver. Segundo o promotor, ele atendeu aí a um pedido feito pelo senhor Flávio Vale. Quem que é o senhor Flávio Vale? Que ninguém sabe, nem no Rio de Janeiro. Ele é o subprefeito da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele tem um cargo importante, deve ter aí um gordo salário por conta disso. E ele, segundo a matéria do Globo, procurou o Ministério Público na condição de cidadão judeu. Quer dizer que não existe cidadão judeu, né? Pelo menos não né, naquilo que diz respeito ao caráter mais efetivo da palavra cidadão. Por exemplo, existe cidadão brasileiro, né? Cidadão católico é só uma opção religiosa, né? Cidadão ubandista é porque é uma profissão de fé, né? A pessoa pode ser cidadão brasileiro, no caso dessa pessoa, né, seu Flávio Vale, pode ser que ele seja cidadão israelense, né, que é um Estado, né? A cidadania só é dada por referência a um Estado. Pode ser, a pessoa pode, inclusive, ter dupla cidadania, por exemplo, ser cidadão português e cidadão brasileiro ao mesmo tempo, né? Mas não existe cidadão, né, no termo que corresponde efetivamente à palavra. Judaísmo é uma religião, tá certo? Não existe cidadão judeu. Tem cidadão israelense e cidadão brasileiro, cidadão chinês, cidadão polonês, né? Agora, a religião do cidadão deve ser que ele se considera judeu, né? Sabe-se lá se é isso exatamente que a matéria quer dizer, porque... mas o que ele pede? Uma apuração. Segundo o Globo, a apuração é análoga à outra que foi instaurada em dezembro pelo Ministério Público de São Paulo, por conta de uma distribuição de jornais e panfletos feitas pelo PCO. Ou seja, é uma clara perseguição política. Qual é a alegação? Segundo ainda a matéria, o foco recai sobre uma bandeira. Eu espero que a gente vá mostrar aqui a imagem daqui a pouquinho, isso ainda não foi mostrada, eu estou de olho no texto, no qual o partido escreveu que o sionismo é igual a nazismo. Eu acho que a produção tem a bandeira aí, tem a imagem, está aí, ó, está na tela. Sionismo igual a nazismo. É isso mesmo. Nós dissemos exatamente isso. Sionismo, que é um movimento político que não tem nada a ver com judaísmo, que é uma religião, é igual a nazismo. Sionismo é a política de supremacia racial dos israelenses, dos judeus sionistas, que defendem uma supremacia. Os judeus, né, a religião judaica não prega essa supremacia. Tanto é assim que, por exemplo, milhares de judeus em todo o mundo, inclusive em Israel, condenam, se opõem ao sionismo. Os judeus ortodoxos, por exemplo, são contra a existência do Estado de Israel, como nós.
né? Não existe essa, que sionismo é a mesma coisa que judaísmo. Judaísmo é uma religião. O sionismo é uma política racial, racista, de supremacia, de que o povo de Israel, né, é de uma parte dos judeus da Europa, judeus europeus, que se considerando melhores do que outros, melhores do que os palestinos, melhores que você, negão brasileiro como eu, que está nos assistindo, se veem no direito de invadir a terra dos outros, de invadir a Palestina, de expulsar mais de 1 milhão de pessoas, só isso lá 75 anos atrás, e de continuar expulsando, destruir 500 cidades e vilas, violentar mulheres, assassinar, realizar massacres cotidianos contra o povo que eles consideram, inclusive como eles falam que são animais. Isso é nazismo. Bombardear com 70, 80 mil toneladas de bombas, pessoas desarmadas, matar mais de 10 mil mulheres, 15 mil crianças, idosos. Isso é nazismo. É a mesma coisa que o nazismo. Né? E não só apenas, não é o PCO só que diz. Também o disse, por exemplo, de maneira semelhante e correta, o presidente Lula, e o dizem milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive milhares de judeus, inclusive dentro de Israel. Né? Então, vamos deixar claro que o que esse cidadão, sei lá se ele é cidadão israelense, deve ser um cidadão brasileiro. Imagino, tem um cargo, trabalha, né, um cargo muito bem remunerado na prefeitura do Rio. Né? Está tentando, inclusive, dar um golpe na justiça brasileira, né? Que, obviamente, está sempre disposta, tem muitos setores dispostos a colaborar com isso, para tentar traçar um sinal de igual entre sionismo e judaísmo. O sionismo são nazistas, o sionismo são defensores de uma supremacia racial, são defensores da política de extermínio de uma outra raça, de um outro povo, né, como eles estão fazendo com o povo palestino, ou matar crianças que não cometeram, que ninguém pode alegar. Aí vem, logicamente, que vem a conversa que é defesa. Que defesa, que crianças, né? Que mulheres grávidas que estão sendo obrigadas a fazer o parto sem anestesia, sem terem hospitais, destruir os hospitais, destruir 80% das escolas, colocar abaixo quase todas as casas da faixa de Gaza, quase todos os prédios. Isso é nazismo. Né? E não adianta vir com conversinha fiada, e o PCO se sente orgulhoso de ser perseguido por gente assim, né? Porque quem prega esse tipo de política e quer que a gente se silencie. Nós não vamos nos calar. O PCO do Rio de Janeiro não vai se calar, o PCO de São Paulo, o PCO do Brasil inteiro não vai se calar, né? Até porque, se a gente calar, as pedras falarão. Né? E cada vez mais gente vai se somar a essa mobilização, a essa campanha, para denunciar essa política criminosa, essa sim, uma política racista que deveria ser apurada, assim como precisaria ser apurada a tentativa, né, de usar cargos públicos, a ingerência, né, para defender uma política estranha, né, aos interesses, a política, inclusive, propagada, assumida oficialmente pelo nosso povo, de que nós somos contra esse tipo de coisa. Né? Nós não apoiamos esse tipo de política criminosa, né, contra um povo inocente, desarmado, em sua maioria, e que se defende como pode, né, e que, obviamente, precisa se armar para tentar conter a sanha assassina, criminosa, de verdadeiros nazistas, né, que estão aí para exterminar a população palestina e atacar outros povos da região, como a gente já viu aí, a que interesses eles servem. Bom, nós vamos em frente. Obviamente, vamos falar muito desse